Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Renata Vieira e estamos com vocês nessa tarde para mais uma live da série especial sobre telemetria com o nosso patrocinador Diamante Sistensat. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está trazendo nesse quadro O que não te contaram sobre, um tema muito interessante e relevante para o mercado de rastreamento e telemetria. Nós vamos falar como faturar rápido com projetos de telemetria. Fiquem ligados, estamos com o Leonardo Menezes, que é sócio proprietário da Sistensat, e o Bruno Cortes, que é diretor de novos negócios na Sistensat. Vamos trazer muito conteúdo para vocês, cases de sucesso, como aplicar a telemetria no mercado de rastreamento e faturar rápido e faturar mais. É uma dúvida recorrente do pessoal, como que eu faço para poder trabalhar com telemetria e faturar rápido, né? Ou seja, ter uma rentabilidade. Então, vou dar boa tarde para vocês, Leonardo e Bruno, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma live com muito conteúdo e agradeço novamente a Sistensat por patrocinar essa ideia e esse projeto tão inovador que é a Academia da Telemetria. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Renata. Essa é uma live que é a continuidade da live anterior, então as empresas que não assistiram, eu convido a assistir, que foi uma live muito, muito bem produzida, né? E com um conteúdo bastante relevante. E nessa live a gente vai falar sobre como colocar na prática os projetos de telemetria, né? Então, saindo um pouco da questão da teoria, da questão do que é telemetria, né? Vamos mostrar para vocês como se executam projetos de telemetria, com estudos de caso e como se coloca na prática tudo isso. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez, numa live que a gente vai tratar de um tema importante que vem crescendo muito no nosso mercado, que é a parte de telemetria. E a gente vai falar um pouco, exatamente isso que o Leonardo falou, e também de como aplicar uma metodologia de implementação de projetos de telemetria que a Sistensat desenvolveu e que a gente consegue, em 10 dias no máximo, apresentar resultados, entregar resultados para o empresário, para o frotista, e fazer com que vocês consigam, de forma rápida, fechar novos contratos de telemetria. Muito bom, gente. É isso que o pessoal está buscando, né? Principalmente, né, Bruno? Porque a maioria do pessoal que atua no rastreamento trabalha com rastreamento básico e tem um grande oceano aí de possibilidades para poder trabalhar com telemetria. E trabalhando todos esses anos, né, com conteúdo para as empresas de rastreamento, o que eu vejo é que muitas vezes as empresas não tem êxito devido à falta de conhecimento, devido à falta de um fornecedor qualificado também como a Sistensat, que já tem um software pronto para poder atender esse mercado de telemetria com eficiência. E aí, pessoal, o Bruno vai falar para vocês também do modelo novo que a Sistensat está atuando, que é a parte da consultoria, né, Bruno, que é muito interessante para ter um retorno rápido. E agora, Bruno, eu passo então a palavra novamente para você, e aí você pode compartilhar a sua tela, por favor. Eu vou desligar minha câmera, vou ficar com o microfone no mute e depois eu já entro fazendo algumas perguntas para vocês durante a apresentação. E, novamente, agradeço a participação da Sistensat. Ok, vou só compartilhar aqui, aí vocês me confirmam se vai aparecer para vocês aí também. Está aparecendo aí para vocês? Não apareceu ainda para mim. Agora apareceu. Pronto, tinha congelado aí. Tá. Ok, já está aparecendo aqui o primeiro slide. Beleza, então vamos começar aqui nesse nosso tema. Eu vou apresentar um pouco desse conceito, né, das informações que são necessárias, né, para que a gente consiga implementar um projeto de forma rápida de telemetria, um projeto piloto, para a gente apresentar resultado lá na ponta para quem vai contratar a solução dos nossos parceiros das centrais de rastreamento, para entregar esse resultado de forma rápida e conseguir o que todo mundo quer, que é fechar o contrato e conseguir o faturamento do cliente.
Então, a primeira informação que a gente precisa é conhecer bem a operação do cliente. A pior coisa que pode acontecer nesse mercado de telemetria é você chegar de frente para o teu cliente, e isso é uma dificuldade que quase todas as centrais têm, que é você chegar de frente para o teu cliente lá e ele identificar que você não entende ou nada, ou não entende nada, ou entende muito pouco do negócio dele, de como funciona a operação dele. Então, é importantíssimo, antes de visitar um cliente, você conhecer minimamente como funciona a estrutura de operação dele. Se a operação dele, por exemplo, trabalha com uma frota de entrega urbana, ou se ele trabalha com uma frota de entrega rodoviária, se os veículos, por exemplo, eles rodam uma quilometragem muito grande ou rodam uma quilometragem baixa por mês, se são motoristas fixos ou não, ou se todos os motoristas podem dirigir todos os veículos, entender se ele, por exemplo, trabalha com caminhão, com baú frigorificado, lá com Thermo King, com algo desse tipo, entender como funciona a operação do cliente, porque a partir dessa informação, vocês vão conseguir configurar a solução, tanto plataforma quanto hardware, para que ele atue de forma assertiva naquela operação daquele cliente. O segundo nível de informação que a gente precisa é exatamente o que eu falei aqui, que é o perfil da frota. Quer saber se é um veículo automático, se é um veículo rodoviário ou urbano, se é um veículo de câmbio manual, se ele tem uma embreagem presente ou não, se o veículo, por exemplo, precisa, em alguns momentos, ficar ligado e parado, até para a gente poder fazer aquela questão de configuração de controles de motor ocioso e tudo mais, né? Então, vocês precisam conhecer bem o perfil da frota. Porque, por exemplo, se vocês vão trabalhar com veículos automáticos, obviamente, vocês vão ter que eliminar eventos de embreagem e algo desse tipo. Então, conhecendo bem a operação do cliente e conhecendo bem o perfil da frota que vocês vão trabalhar, se é um veículo também mais novo ou mais antigo, vocês vão identificar se esse projeto piloto e se esse projeto a ser entregue para o cliente é um projeto de telemetria de nível avançado, aquele que a gente fala que tem telemetria CAN, com VL6, com rotograma, que é o instrutor virtual, ou se vai ser uma telemetria mais simples um pouco. Então, só resumindo, entender a operação do cliente, o que o cliente faz, o que o cliente entrega, e qual é o perfil da frota que vocês vão implementar o projeto. Isso é importantíssimo. Sem essas informações, é praticamente impossível implementar um projeto piloto em qualquer tipo de empresa que tenha frota. Quer complementar, Leonardo? Deixa eu fazer um paralelo, porque assim, muita gente trabalha exclusivamente com a parte de recuperação veicular, né? Roubo e furto. Né? Então, a venda do roubo e furto, ela é uma venda mais simples do que uma venda de um projeto de telemetria. O projeto de telemetria é uma venda consultiva, você precisa conversar com o cliente, entender quais são as dores dele, como é a operação dele, qual é a dificuldade de controle da operação, o que o Corte falou, o perfil da frota. Então, é preciso mais contato com o cliente para você definir a sua oferta, tá? Enquanto que a parte de rastreamento simples, né, para recuperação veicular ou de carga, você já chega com uma oferta pronta, né? E o máximo a pergunta que você vai fazer para o seu cliente é se ele tem problema de roubo ou não. Se ele tem problema de roubo na região dele, de veículos, ou tem problema de roubo de carga. Então, o máximo as perguntas são bem simples e ele vai te dizer se ele tem problema de roubo ou não, se a carga dele é visada, se o caminhão dele ou a frota dele de veículos leves é visada para roubo, né?
Então, as empresas que querem entrar nesse mundo de telemetria, elas precisam mudar a abordagem da venda. Tá? Então, é importante essa visão, porque quando você começa a trabalhar com telemetria, você começa a oferecer um controle maior para o dia a dia do cliente, para a operação dele, né? Então, por isso, vamos dizer, esse passo a passo para você conseguir entender quais são as dificuldades do cliente e poder oferecer a solução ideal para ele, a solução de telemetria ideal para ele. Exatamente. E só relembrando aqui, que a Assistensat ela trabalha de uma forma totalmente diferente no mercado. Além da gente te entregar solução de hardware, solução de inteligência embarcada, solução de software, de plataforma, a gente vai também entregar uma capacitação completa para a tua equipe de vendas. Então, eu, pessoalmente, estarei junto com a tua equipe comercial para ajudar eles, questão de treinamento, capacitação, de vendas, de projetos de telemetria, para que eles saibam e estejam preparados para entregar um projeto, um resultado de projeto de telemetria 100% satisfatório, como o projeto de telemetria que eu vou apresentar para vocês agora, que é um projeto que foi implementado numa multinacional de bebidas, e a gente entregou em conjunto com o nosso cliente. Então, além de te entregar todo o conjunto de soluções de plataforma e hardware, a gente também vai treinar e capacitar a tua equipe de vendas para que eles estejam preparados a entregar um projeto de telemetria de forma 100% satisfatória para o cliente de vocês. Normalmente, nós apresentamos na live passada os níveis de telemetria que existem no mercado. Normalmente, quando você chega no nível de telemetria maior, com uma solução pronta, é grande chance do projeto dar errado, porque você está chegando com uma solução pronta para o cliente se adaptar à sua solução. E, na realidade, na telemetria, os projetos que a gente tem acompanhado, tem tido sucesso, é poder ofertar a telemetria que o cliente necessita. Exatamente, é isso aí. Não adianta a gente tentar vender aquilo que o cliente não quer comprar. A gente vai só perder tempo, perder esforço e investimento. A gente precisa, entender a realidade do cliente, qual é a dor dele, qual é o problema dele, para a gente solucionar e entregando a solução correta para ele. Eu vou parar aqui o compartilhamento e vou compartilhar o projeto piloto lá. Só complementando, né, com essas perguntas, com essas etapas, você consegue definir o nível exato de telemetria a ser ofertado. Né? Quando você tira essa fotografia do cliente, da operação dele, do perfil da frota, do que ele necessita, você consegue adequar a solução à necessidade dele. Exatamente. E qual é o nosso propósito com a implementação desse projeto piloto? É, num espaço curto de tempo, entregar um resultado para o cliente e, muito mais do que isso, abrir a mente do cliente para que ele enxergue todo o nível de gestão que ele pode fazer na frota dele através da telemetria. E a gente, diferente do que todo o mercado faz, a gente trata de medir com a telemetria o perfil de condução. Ou seja, a gente, enquanto o mercado inteiro está olhando para o veículo, a gente olha, além do veículo, também para quem está dirigindo esse veículo. Porque toda a parte de economia, prevenção de acidentes e melhor produtividade na operação está diretamente ligada à forma como o motorista conduz o veículo. Independente se ele está dirigindo um Mercedes, um Volvo, um DAF, uma Scania, independente do veículo que ele está dirigindo, o que vai causar o maior impacto de resultado para o cliente, para o frotista, é a forma como o motorista conduz o veículo dele. Isso que traz resultados muito grandes para a empresa.
E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essas análises, né, e aplica isso lá para o cliente. Normalmente se olha para o veículo, né? Mas esse é um enfoque de utilização do veículo. O que a solução de telemetria, né? A solução de telemetria tanto para a direção segura quanto a direção econômica, que a gente vai mostrar mais tarde, ela olha para o motorista, tá? Quer dizer, como aquele motorista está conduzindo aquele caminhão ou aquela máquina ou aquele veículo de passeio, tá? Então, o foco correto da telemetria para direção segura e econômica é o enfoque do motorista, dos hábitos dele na direção. Exato. Eu vou mostrar, a gente vai falar primeiro agora de direção segura, ou seja, prevenção de acidente e prevenção de desgaste ou quebra mecânica do veículo. Ou seja, redução de custos de manutenção também. Então, esse projeto aqui, como eu tinha falado, ele foi implementado numa grande multinacional de bebidas no Rio de Janeiro. Só a operação aqui do Rio de Janeiro, ele tem 1.500 caminhões, são aqueles Volkswagen 1790, o Constellation, e a gente implementou o projeto e fez o acompanhamento de uma semana, a primeira semana rodando com a telemetria, e comparamos com a última semana com a finalização do projeto, para a gente entender qual resultado ele conseguiu enxergar na implementação desse projeto. E só como um resumo aqui para vocês verem, da primeira semana para a última semana, houve uma melhora de 67% no perfil de direção segura e 80,2% no perfil de direção econômica. E aí a gente consegue já mostrar para o cliente aqui, falando em direção segura, entregar dashboards para que ele possa tomar uma decisão de forma rápida. Eu preciso conhecer e eu posso, por exemplo, criar um programa de reciclagem, o RH da empresa, ele pode olhar essa ferramenta aqui da plataforma, os dashboards, para identificar, por exemplo, o motorista que precisa de um tipo de treinamento. Se eu sei que esses aqui são os piores, é um ranking de piores motoristas, e eu tenho aqui motorista 2 e motorista 3, eu claramente já vejo que esse motorista aqui é pior, porque ele tem mais falhas. E eu ainda posso tomar uma decisão melhor ainda. Se eu tenho, por exemplo, só 1 hora para fazer um treinamento com esse motorista, e eu não quero gastar muito tempo e nem dinheiro com esse treinamento, eu quero ser mais assertivo, eu posso, por exemplo, definir que eu vou treinar ele em um item. Eu treino ele aqui nesse item amarelo, que é o excesso de embreagem. Ou seja, de forma rápida, eu bato o olho, vejo que o motorista 02 é o pior e sei também que o maior problema dele é o excesso de embreagem. Então, eu, de forma rápida, já agendo um treinamento apenas para o motorista 2 e apenas para excesso de embreagem, por exemplo. Hoje, muitas empresas param todos os motoristas para fazer um treinamento de vários itens, ficam o dia inteiro, gastam rios de dinheiro, quando eles poderiam gastar meia hora de um motorista para treinar só um item que ele é ruim. Então, com isso, a empresa consegue tomar uma decisão muito rápida, de forma assertiva, pro profissional correto e investindo apenas o dinheiro que ela precisa investir. Não precisa gastar mais dinheiro, investir mais do que ela precisa realmente. E quando você consegue enxergar qual é realmente o problema e atuar para resolver ele, né, no caso o excesso de embreagem no motorista 2, você economiza tempo, dinheiro e antecipa os seus resultados. Né? Então, o Corte mostrou aí a evolução de resultado, né? Então, há um alcance mais rápido do resultado esperado. Sim, e uma coisa engraçada, né, que todo mundo vê, a gente, enquanto metodologia Systemsat, a gente pede para entregarem para a gente o melhor motorista da empresa. E se vocês forem ver, olha a nota do motorista no início do projeto, menos 398,9. Ou seja, a empresa acha que esse aqui é o melhor motorista
E mesmo o melhor motorista, no início da análise da avaliação, ele era muito ruim. Então, vocês imaginam o nível de economia que a empresa pode ter com um sistema de telemetria. Porque o melhor motorista, o motorista que ela achava que era o melhor, ele é muito ruim. E a gente, com um curto espaço de tempo, conseguiu melhorar em muito a performance dele. E não é só a pequena empresa que precisa desse sistema ou grande empresa. Vocês vão ver que todo mundo tem o mesmo tipo de problema. O que a gente precisa entender é qual o problema que ele tem e ajudar a solucionar. E aí a gente começou a olhar aqui, ó, por exemplo, de forma simples, o maior problema do motorista era excesso de embreagem. E o que a gente fez? Começou a analisar aonde que está acontecendo esses excessos de embreagem. Uma situação que a gente viu aqui, ó, é que era uma parte da frota fazia entrega aqui a gente viu que era uma entrega no Subway, por exemplo, e a rua, o caminhão ficava estacionado numa rua de difícil acesso, aonde quando o veículo ficava estacionado aqui no cantinho, para poder ele tinha que fazer muita manobra, né, para estacionar. Então é primeira, segunda, ré, primeira, de novo, ré novamente. E o motorista não tira o pé da embreagem. Ele fica com o pé lá na embreagem direto, vai passando as marchas e vai acertando. Você imagina um motorista de entrega urbana jogar a primeira, andar, aí tira o pé da embreagem e bota no ponto morto. Aí pisa, bota ré, tira o pé de novo na embreagem. Aí pisa de novo na embreagem e joga a primeira. Nenhum motorista faz isso. Por isso que a gente disse que você precisa conhecer perfeitamente a operação do teu cliente, e foi isso que a gente fez. A gente identificou, opa, isso aqui é uma entrega urbana, é difícil acesso, ele precisa fazer muita manobra, e o que a gente fez? Ô, empresa, troca de 7 segundos para gerar um alerta de excesso de embreagem, dá mais tempo para o motorista, porque nesse tipo de operação, ele precisa ficar com o pé na embreagem mais tempo. Para esse tipo aqui de entrega que ele faz para o Subway, que ele tem que fazer muita manobra, ele anda 100 metros e para, ele anda 50 metros e para numa padaria, para num restaurante, para na lanchonete, e assim sucessivamente. Então, a gente identificou, opa, nessa parte da operação, os alertas de embreagem só podem, eu preciso dar uma tolerância maior antes de eu dizer para o motorista tirar o pé da embreagem. Ok até aqui? Léo, complementar? Sim, não, pode continuar. Certo. Uma outra situação que a gente viu de embreagem, aí já era uma situação que não deveria acontecer. Ok? O que acontece? O motorista, ele vinha direto aqui pela rua, com o pé na embreagem, para controlar a velocidade dele, olhava de forma rápida se ele podia entrar na via principal e tirava o pé da embreagem para entrar, continuava depois pisando na embreagem e entrava aqui nessa rua com o pé na embreagem de novo. Isso aqui durava mais de 1 minuto. Para vocês terem uma ideia, só de uma embreagem dessa empresa, que deveria durar 120 mil quilômetros, a embreagem desse caminhão, a empresa já tinha que estar fazendo manutenção com 40 mil quilômetros. Exatamente por essas situações. O motorista ficava mais de 1 minuto com o pé na embreagem, quando o comportamento correto deveria ser o seguinte: ele fazer igual um ônibus faz. Não sei se vocês já presenciaram, que é, o ônibus vem aqui no início da rua, ele vai usando o que a gente chama de parada programada. Ele vai reduzindo a marcha do veículo e o veículo, com isso, automaticamente vai diminuindo a velocidade. E quando ele chega aqui na curva, o que ele faz? O veículo já está com a velocidade reduzida e ele vai lá, pisa na embreagem e pisa no freio. Só nesse momento é que ele aciona a embreagem do veículo e o freio de serviço. Olhou, não está vindo ninguém, ele anda e faz o mesmo procedimento e entra aqui. Com isso, ele só precisaria acionar a embreagem por uns 5 segundos e não mais de 1 minuto como ele fez. A gente consegue identificar isso aqui, conhecer e identificar todas as falhas e o comportamento do motorista simplesmente olhando os relatórios, as telas do sistema. A gente não precisa conhecer nem muito a fundo a operação do cliente. Se a gente olhar o que está chegando na plataforma, o que está chegando do equipamento, da inteligência embarcada,
é como se a gente estivesse sentado do lado do motorista e começa a identificar tudo que ele faz de errado. Uma outra coisa que... Oi, pode falar. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Então, eu tenho uma pergunta aqui que eu separei para poder fazer para você, que é o seguinte: eu vi você passando aqui alguns exemplos e é bem interessante. Inclusive, a Assistensat também ajuda o cliente nessa parte da consultoria mais técnica, o que é muito bom, porque muita gente, né, às vezes tem dificuldade com essa questão do conhecimento para poder implantar o projeto. Mas, de forma geral, eu queria que você falasse para o pessoal o seguinte: qual que é o planejamento que eu preciso fazer para poder entrar nesses projetos? Porque, obviamente, eu preciso ter um planejamento para poder faturar rápido, né, com os projetos de telemetria. Então, você está mostrando aqui várias telas, ou seja, o software é muito bom, tem opções de equipamento no mercado, né, que inclusive vocês têm essa implementação dos equipamentos da Newtek, muito bem moldado no sistema. Enfim, então o cliente ele está com essas opções boas de fornecedor, exemplo, vocês com o sistema, claro, e a Newtek com os equipamentos, mas além de ter ótimos fornecedores, poder usufruir dessa consultoria que vocês fornecem, o que mais que você recomenda para o pessoal de fazer de planejamento para ele ter o mais assim, ser mais assertivo possível e ter sucesso? Porque, obviamente, o sucesso é ter o faturamento rápido, né? Isso que eu gostaria que você fizesse, pincelasse assim para o pessoal, porque às vezes o pessoal vê o que você está mostrando, que é muito legal, mas às vezes tem muita dificuldade de como começar. E eu acho que o sucesso é o planejamento. Mas como fazer esse planejamento? Sim, isso que eu estou mostrando aqui nas telas, na verdade, é o projeto que foi implantado nessa empresa. Isso aqui já é o resultado do projeto. Como que ele vai se planejar? Primeiro, ele precisa identificar aquelas informações de como funciona a operação do cliente, qual é a característica da frota, para saber, por exemplo, se ele vai trabalhar com equipamento de CAN por fio ou pegar as informações por indução, porque de acordo com o ano da frota, se ele é mais nova ou se ela é mais antiga, ele tem que trabalhar com um tipo de equipamento ou outro. Se já sabe o equipamento, comprou os equipamentos, já tem os hardware, ele vai ter que ele vai ter que contratar, e isso é importantíssimo, um instalador, um técnico que tenha experiência em instalação em rede CAN, para que ele saiba de forma rápida identificar o par trançado dos fios lá no veículo para ligar o equipamento na rede CAN correta para pegar o máximo de informações possíveis. Fez a instalação do equipamento, do rastreador, o que a gente indica? Na primeira semana, não instala o instrutor virtual, deixa só o rastreador, que é para poder pegar tudo de errado que o motorista faz. E depois, no outro período, que seja nos outros 5 dias ou nos outros 7 dias, na outra semana, ele vai lá, instala o áudio, o instrutor, né, que vai ficar agora se comunicando com o motorista para alertar ele de tudo que ele faz de errado na condução. E com isso já vai reduzir bruscamente. Finalizou a primeira semana, finalizou a segunda semana, a gente vai pegar todos esses dados, a gente indica pegar todos os dados e montar essa apresentação exatamente como eu estou fazendo agora e marcar uma reunião com o cliente para apresentar. Olha, cliente, aqui é a primeira semana da tua empresa com o teu melhor motorista e tudo que ele fazia de errado. E agora está aqui, ó, depois que a gente implementou a solução e o instrutor e deu alguma orientação para ele, para o motorista, está aqui agora os últimos 5 dias depois de toda a melhoria que a gente conseguiu entregar de condução para o motorista. E aí a gente vai ter essa comparação de antes da implementação do projeto e depois da implementação do projeto. E aí fica muito, mas muito claro para o empresário a diferença que faz esse projeto num curtíssimo espaço de tempo. E também fica muito evidente para o empresário o potencial, a gente consegue mostrar para ele o potencial de economia que ele vai ter. Já consegue calcular em valores, tá, o potencial de economia que ele vai ter. E é importante essa questão de se preparar qual equipamento oferecer, ter um instalador correto, né? Pode ser que na análise, aquela análise inicial do perfil da frota do cliente, pode ser que alguns veículos aceitem a leitura CAN e outros não.
Então, você tem que ter opções de equipamentos, opções de configuração de sistema para poder operar numa frota mista, digamos assim, uma frota que é composta por veículos mais novos e veículos mais antigos que não permitem a leitura CAN ou que a leitura CAN não tenha todos os dados necessários para o projeto, né? Então, isso tudo a gente orienta e acompanha a empresa, né, que está começando nesse mercado, e ao longo do tempo, digamos assim, com o aprendizado, né, de projetos, fica mais automático esse processo aí que a gente mostrou no início da live. Exato. E assim como a empresa ela pode implementar um programa de reciclagem para o motorista, ela também pode criar um programa de premiação para quem são os motoristas mais seguros. Porque muita empresa, aí eu estou falando não das centrais, estou falando das transportadoras ou distribuidoras, elas utilizavam as soluções tecnológicas para punir o motorista. Só que hoje, o que acontece? Existe mais carro, existe mais veículo do que motorista disponível. Então, se a empresa ela fica só punindo o motorista, ele sai hoje dessa empresa e vai para outra, amanhã ele já está trabalhando, está empregado em outra empresa e não vai surtir efeito nenhum. As empresas elas acabaram enxergando que é melhor criar programas de premiações, engajar os motoristas, fazer eles participarem do resultado e do sucesso da operação, porque com isso todos os motoristas eles trabalham de forma a gerar economia para a empresa, porque eles sabem que eles vão receber qualquer tipo de premiação depois por isso, seja um percentual do salário no final do mês, uma viagem com a família, ele poder escolher o dia de folga dele, mas ele sabe que se ele conduzir de forma boa e trouxer resultado para a empresa, ele também vai ser beneficiado com isso, porque ele vai ter um veículo melhor para dirigir, ele vai ter um veículo em melhores condições, que vai gerar um maior conforto para ele na condução dele, ele vai ter premiações, vai ter um salário melhor. Então, quando ele consegue entregar um resultado para a empresa, significa que também ele vai ter uma contrapartida da empresa, que vai ser bom para todo mundo, né? E aí também, como você tem a solução implementada, essa informação é 100% fiel, é 100% exata, e a empresa consegue enxergar isso de forma imediata. Porque imagina hoje um monte de empresa que controla tudo em Excel, em planilha, na mão, e você tem lá, por exemplo, a pessoa que dá a premiação é amigo do pior motorista. Então, imagina quem é o melhor motorista, chegar no final do mês e ver que o pior motorista está recebendo 50% a mais do salário, por exemplo. Isso é totalmente desmotivador. Dessa forma, como a gente entrega, como vocês vão entregar para a empresa, você evita esse tipo de problema. Então, o empresário ele vai poder confiar 100% na informação da solução para tomar a decisão correta dele. Então, ao invés de eu punir o motorista, vamos fazer o contrário, vamos premiar quem são os melhores e quem atingir as metas que a empresa estipula. E aí vocês vão ver também o seguinte, você fala, Bruno, ok, o tema da live é como alcançar resultados rápidos, né? Como entregar resultados rápidos no projeto de telemetria. Muita gente acha que levaria 30 dias, 40 dias, 3 meses para entregar um resultado. Esse projeto piloto foi implementado no dia 3 de agosto de 2020. E aí eu vou dizer para vocês quanto tempo levou para dar esse salto aqui na melhoria da condução do motorista. Levou exatamente um dia. No dia 3, ele era péssimo, e no dia 4, ele era só ruim. Não era tão péssimo. Olha o salto no perfil de condução segura do motorista com soluções simples. Ou seja, eu afirmo para vocês, em um único dia é possível mostrar, provar e entregar resultado para o empresário. Correto, Léo? Correto. Você vê aí que a melhora já apresenta só em ter o sistema e já apontar
começar a medir, né, o comportamento do motorista, né, os hábitos dele na direção, ele já começa a se comportar melhor. É interessante que a plataforma consegue medir o quanto ele melhorou, né? Exatamente o quanto ele melhorou e qual foi o impacto dessa melhoria nos custos da empresa. Depois a gente vai mostrar ali que tem como vocês apresentarem o cálculo econômico dessa melhoria, tá? Exatamente. E aí, agora, a gente vai falar, como o Leonardo falou, a gente falou bem rápido de direção segura, né? Prevenção de acidente. E a gente vai falar agora também agora de condução econômica, ou seja, quem são os motoristas que são mais econômicos ou menos econômicos na minha empresa? Um erro muito grande que as transportadoras, isso eu digo a maioria delas, transportador, distribuidor, qualquer empresa que tenha frota, um dos maiores erros, como a gente tinha falado, é ela olhar para o veículo. E ela achar, por exemplo, que o motorista que tem a maior média é o melhor motorista. E nem sempre é assim. Vou dar um exemplo bem claro e bem rápido. Vamos dar um exemplo do seguinte. O Leonardo, ele transporta madeira numa Scania que, lotada com 40 toneladas, 50 toneladas de madeira, ela faz 1 km por litro e, às vezes, até menos de 1 km por litro. E o Leonardo consegue entregar uma média de 1,2, que é fantástico para esse perfil de veículo, para esse perfil de operação. Já o Bruno, ele carrega algodão num acelo, que é de entrega urbana, que faz ali 4 km por litro, 4,5 km por litro, vamos dizer assim. E eu faço uma média de 2,5 por litro. Ou seja, o Leonardo faz 1,2 e o Bruno faz 2,5. As empresas hoje enxergariam que o Bruno é muito, mas muito melhor do que o Leonardo. Por quê? Porque ele consegue fazer o dobro de quilometragem com 1 litro de óleo diesel. O Leonardo faz a metade do que o Bruno faz. Só que para pensar com a gente. Se o empresário pensar dessa forma, ele vai tomar ações e atitudes completamente equivocadas e vai piorar o resultado dele. Por quê? Lembra que o caminhão do Leonardo, naquelas condições, faria, numa média, 1 km por litro. O Leonardo está entregando 20% a mais. Ele está sendo 20% mais econômico do que a média da empresa, do que a média desse veículo. Ou seja, o Leonardo é ótimo. O Bruno, num veículo que era para fazer 4, 5, está fazendo 2,5. Ou seja, o Bruno é um péssimo motorista. Eu estou fazendo metade do que eu poderia entregar de performance com aquele veículo, mesmo eu tendo uma quilometragem por litro maior. Não sei se vocês entenderam bem isso. Então, o que importa não é olhar quilômetro por litro. O que importa é, nessa característica de operação, com essa característica de veículo, qual é o motorista que entrega aquilo que ele precisa entregar. Então, não adianta eu olhar km por litro, não adianta eu olhar para o veículo. Eu tenho que olhar para o motorista, que é o que a gente faz e o que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Por exemplo, vamos olhar um dos itens de economia. Depois eu volto nesse aqui para vocês. Se a gente parar para olhar aqui a eficiência de quilômetros por litro que eu falei com vocês agora, vocês vão ver aqui o seguinte. A gente tem aqui, no gráfico, o motorista que fica mais tempo no perfil de condução bom, 71%, e o perfil de condução ruim, 28,62%. Nesse caso aqui, ó, esse motorista faz 2,76%. Esse outro motorista aqui, ele dirigindo o mesmo veículo, ele teria uma média muito melhor. E aí, o melhor motorista não é quem faz o maior quilômetro por litro, é quem está mais tempo aqui dentro dessa faixa de boa condução. Ou seja, o Leonardo é melhor do que o Bruno porque ele fica 93% do tempo dirigindo bem o veículo. E eu só fico 71,38%.
Só que eu já vejo que o Leonardo tem uma condução melhor do que a minha, independente do veículo que ele está dirigindo, porque a nossa solução se adapta a qualquer tipo de veículo. Eu não preciso saber qual veículo é, eu só preciso saber qual é a característica daquele veículo e eu já sei o tempo que eu estou em boa condução e o tempo que eu estou em má condução, independente do veículo que eu estou dirigindo. E aí eu começo a olhar aqui para o Bruno. Qual é o maior problema aqui do Bruno? Por que ele dirige pior do que o Leonardo? O meu maior problema aqui, por exemplo, é RPM, é marcha lenta, ou seja, motor ocioso. Eu deixo o veículo ligado e parado muito tempo. E o Leonardo já não deixa isso. E aí vocês veem, 4 minutos, Bruno, de motor ocioso dá um impacto muito grande para a empresa? Dá. Para vocês terem uma ideia, cada minuto, um único minuto, que o veículo fica ligado e parado na empresa, ele tá dando um prejuízo de 30 centavos em média. Cada minuto que o veículo fica ligado e parado de forma desnecessária. E eu vou mostrar para vocês agora o impacto que é esse resultado. Vocês estão vendo aí a tela de motor ocioso? Está tudo certo aí, Renato, Leonardo? Sim, está tudo certo. Vamos lá. Primeira semana de implantação do projeto piloto sem instrutor ativado. Só um motorista tinha, em uma semana, uma média de 8,48 horas de motor ocioso. O que isso representaria em um mês? Eu vou fazer uma conta rápida com vocês aqui. Vamos colocar 9 horas vezes 60 minutos. Isso foi em uma semana, vezes 4 semanas. Daria 2.160 minutos de motor ocioso um único motorista. Se a gente multiplicar isso pelos 30 centavos, só esse veículo, só esse motorista, em um mês daria um prejuízo de R$ 648 só em um único item, motor ocioso. Se a gente pegar e multiplicar isso por 1.500 motoristas, a gente está falando que em um único mês, só motor ocioso daria um prejuízo de R$ 972 mil. Só motor ocioso, óleo diesel. A gente não está falando de acidente, a gente não está falando de manutenção, a gente não está falando da embreagem, a gente não está falando de velocidade, a gente não está falando de km por litro, de consumo, nada. A gente está falando de um único item, dá um prejuízo de R$ 648 por mês por veículo para a empresa. Vocês começam a imaginar agora por que os nossos clientes eles conseguem cobrar R$ 180, por exemplo, por veículo num projeto desse. Porque se em um único item que ele entrega, ele já dá uma economia de R$ 650 em média, o cliente lá na ponta paga 180, 190, 200 rindo de fora a fora, porque é um dinheiro que ele já estava jogando no lixo, ele está devolvendo um pedacinho pequeno de um dinheiro que ele jogava fora. Vamos acompanhar agora aqui, qual foi o resultado na última semana. Com solução simples e rápida, um resultado de 10 dias. Caiu para 4,54, ou seja, caiu pela metade, sem ninguém dar nenhum treinamento para ele. Só um instrutor, um sistema de áudio, falando lá para o motorista. Vamos dividir esse prejuízo? Significa que essa solução, em 10 dias, se ela fosse aplicada ao longo dos 30 dias do mês, ela daria, em média, R$ 486 mil de economia para essa empresa só com motor ocioso. E aí a gente começa a chegar lá no resultado que a gente diz que é capaz de entregar, que você vai ser capaz de entregar para o cliente. Vocês terem ideia, empresas facilmente conseguem economizar, empresas pequenas, tá? Nem tão grandes, R$ 4 milhões por ano de economia de combustível. Quer complementar, Léo? Assim, dessa forma, a solução, né? O cliente pergunta, quanto custa a solução? É de graça, porque a economia que eu estou te entregando já é muito mais do que eu estou te pagando. Além de ser de graça, você ainda vai ganhar dinheiro com a solução, né? Então, o projeto se paga, né? E você consegue mostrar para o cliente que está se pagando e vai sobrar dinheiro para ele. Ô Bruno, eu tenho um comentário para poder fazer. Na verdade, era uma pergunta que basicamente você já respondeu com esse estudo de caso.
Mas esse faturamento, ou seja, a economia ou prevenção de acidentes, seja lá o que for, porque o foco de qualquer forma é faturar rápido, né? Seja economizando, enfim. Ele é baseado no resultado do meu cliente, né? Ou seja, vai ser cada simulação que a gente faz para oferecer para o cliente final, para ele poder contratar, que seja de redução de custo, de eficiência operacional, de redução de acidentes, vai estar baseado com cada negócio, né? Com cada operação do cliente, com cada tipo de transportadora, com que ele transporta. Você deu o exemplo aqui do motor ocioso. Ou seja, para mim poder vender essa solução para o meu cliente final, seria interessante eu apresentar para ele uma projeção, seja lá o que for, baseado em algum item da telemetria. Você tem alguma dica para poder dar para o vendedor, para a parte comercial da empresa de rastreamento? Ou seja, ele precisa fazer uma visita preliminar, conhecer o negócio do cliente, fazer uma apresentação, ou ele já coloca um teste direto lá nos 30 dias, baseado nesse grande conhecimento que você tem, nessa aula que você deu. O que você recomenda aí para o pessoal que já está pensando em contratar assistência ou migrar de plano para poder oferecer? Alguma dica que você acha que vai ajudar bastante na venda dessa solução? Então, para a empresa, para a central, conseguir apresentar esses resultados aqui, montar uma apresentação igual essa que eu estou apresentando aqui, que eu estou fazendo, ele primeiro vai ter que implementar um projeto piloto para poder ter essas informações. O que a gente indica com certeza, ele já atende algum cliente que tem caminhão. Ele já pode pegar esse cliente que ele já tem, instala um equipamento, a solução em um caminhão, começa lá a montar e a levantar essas informações, monta essa apresentação e, a partir daí, ele já vai para o mercado apresentando isso sem problemas. Ele precisa ter, pelo menos, um projeto implementado para ele poder apresentar para as outras empresas, né? E o ideal é isso, ele com certeza já ele tem dentro de casa alguma empresa que tem um caminhão, pelo menos. Ele instala a solução em um caminhão e depois desse resultado, ele monta essa apresentação com as estimativas, o resultado que ele entregou, e usa essa como modelo para apresentar para as outras empresas. Porque aí fica como se fosse uma vitrine, né, Bruno? Um case para ele poder apresentar, obviamente, sem divulgar o nome dessa empresa, que vai ser o cliente A dele, por exemplo. Ele usa isso como vitrine para poder oferecer para outras empresas. E aí é bem interessante que daí ele não tem que convencer o cliente dele, às vezes pelo teste, esperar 30 dias. Então é como se ele tivesse um exemplo claro e objetivo de como funciona e como faturar rápido, e vai ficar muito mais fácil dele vender essa solução para outros clientes, né? Exatamente, porque ele não está falando de algo que ele acha que pode entregar. Ele está mostrando resultado daquilo que ele já entregou. Mesmo que seja um cliente que não acredite, né, numa referência, talvez numa vitrine, queira ver nos caminhões dele, a gente ajuda nesse processo no início, né? A gente sempre ajuda a mostrar esses resultados, né? Até como orientação para a empresa que está entrando nesse mercado. Se ele instalar por uma semana, do jeito que a gente falou, e deixar mais uma semana com o instrutor, ele já consegue mostrar nitidamente os ganhos para aquela empresa específica, tá? Independente de referência ou não. Fica muito fácil mostrar os ganhos, o potencial de ganhos. Sim, e eu vou mostrar para vocês aqui agora, olha só, o ganho que dá já de melhoria com a implementação desse instrutor. Vocês vão ver aqui, em uma semana, comparando a primeira semana com a última semana, vocês vão ver aqui uma melhoria na direção econômica de 79,4%. O que é muito bom, o que é ótimo. E olha a margem de melhoria que ainda tem. Melhorando 79%, você ainda tem uma nota 46%. Ou seja, tem mais de 50% ainda para melhorar no resultado. E como que a gente conseguiu entregar esse resultado tão rápido? Eu vou mostrar para vocês aqui agora o vídeo com esse instrutor virtual para você já entender como que é a atuação com o motorista nessa solução. Só me confirma aqui se o áudio vai estar saindo aí para vocês. Seja bem-vindo e boa viagem.
Acenda os faróis e use o cinto de segurança. Excesso de embreagem. Excesso de velocidade. Reduza. Apareceu certinho para vocês o vídeo? Ficou certo? Com áudio, com tudo? Ficou, beleza, deu para ouvir tudo e ver tudo. Muito interessante, por sinal. Beleza. Eu vou mostrar para vocês aqui uma estimativa de economia de combustível com essa solução do instrutor e com a nossa inteligência embarcada com o equipamento. Vocês vão ver aqui que até o preço do combustível aqui está um pouco mais barato do que o aumento que teve aí nos últimos meses, né? Um veículo que gasta em média 1,3, roda 15 mil quilômetros por mês, consome 11.500 litros ao preço de R$ 3,70, só esse veículo queimaria R$42 mil de óleo diesel, de combustível. A menor economia que qualquer cliente nosso conseguiu entregar hoje foi de 3%. Ou seja, já daria uma economia de R$ 1.276,50 só combustível. Já justificaria R$ 190, R$ 200 de mensalidade. Economia média, 7%, já seria R$ 2.978. E economia de 10%, alguém que já tem uma experiência boa com telemetria e tudo mais, R$ 4.255. Entende agora por que a empresa paga facilmente 190, 200, 250 reais? Porque ela para de te enxergar, a central de rastreamento, ela para de te enxergar como custo e passa a te enxergar como investimento. Ela vai te pagar 190 reais, mas você está devolvendo para ela 4.255. Você devolve infinitamente mais do que ela te paga pelo serviço. E isso, o empresário, ele passa a não tirar mais nenhum caminhão da garagem da empresa sem um sistema desse, sem a sua solução junto com ele. E para vocês terem uma noção mais exata ainda, vocês devem estar pensando, Bruno, mas isso é uma empresa de 1.500 veículos só no estado do Rio. É lógico que ele vai ter resultado grande. Não. Qualquer empresa, grande, gigante ou pequena, ela tem resultados incríveis com o mesmo tipo de tecnologia. É só você entender o perfil dessa empresa e aplicar de forma correta o projeto. Por exemplo, aqui, uma transportadora com 268 motoristas treinados, com aquele instrutor funcionando 24 horas por dia, conseguiu economizar 21% do combustível em um ano. Deu um resultado de 338 mil por mês, 268 veículos, que deu mais de 4 milhões de economia em um único ano. Ou seja, a empresa não precisa ser gigantesca. Uma empresa com 260 veículos aqui, em média, já teve um resultado de 4 milhões de reais de economia com combustível em um ano. Fora manutenção, fora aquela embreagem que era para durar 120 mil e agora estava durando 40, fora redução de acidente e vários outros itens que um projeto bem implantado de telemetria consegue entregar. Correto? Correto. Assim, a gente só está computando a questão do combustível, mas tem toda uma economia, né, que é gerada por dirigir melhor, né? E como o Corte falou, manutenção, impacta em manutenção, impacta em acidentes, impacta em multa, né, que são infrações, né, que os motoristas cometem, né? Então, assim, tem grande impacto no resultado da empresa, tá? Mas o curso, nós estamos apresentando aqui um caso de frota de caminhões, mas você pode aplicar isso a ônibus, vans, você pode aplicar a veículos de passeio, máquinas agrícolas, né, máquinas de construção, empilhadeiras, né? Então, sim, tem várias aplicações, né? Veículos tanto elétricos também podem ser utilizados não com essa abordagem, né? Mas não com essa abordagem de combustível convencional, mas dá para a gente demonstrar o retorno também. Sim, e aí a gente vai voltar lá no início da nossa live, que é o tripé
para vocês conseguirem vender resultados de telemetria de forma rápida e de forma satisfatória, que é, primeiro, conhecer bem a operação do cliente. O que aquela empresa faz? Conhecer bem o perfil da frota, ou seja, é um veículo novo, é um veículo mais antigo, é um veículo automático, é um veículo manual. Eu preciso conhecer bem o perfil da frota que eu vou implantar. E, por último, tendo essas duas informações, eu implantar e acompanhar constantemente esse projeto piloto para conseguir entregar o resultado lá na ponta de forma satisfatória para o cliente. Dessa forma, se vocês fizerem dessa forma, é praticamente impossível que o teu cliente final, que é a transportadora, que é a distribuidora, não queira minimamente implementar uma parte da frota dela. É muito difícil dizer não, né? Quando se vê o potencial de resultado, né? O que se vai economizar, né? Exatamente. Eu vou deixar aqui os nossos contatos. Essa live vai ficar gravada e a Renata vai colocar, disponibilizar no canal do YouTube, nos grupos, tudo. Os nossos contatos, e-mail, telefone, que a gente está à disposição para ajudar qualquer um que tem interesse em implementar e entrar nesse mercado de telemetria e implementar um projeto de telemetria de forma satisfatória. A gente está à disposição para te ajudar da mesma forma como a gente ajudou esse cliente a implementar esse projeto e entregar o resultado. A gente também vai te ajudar a fazer isso e a criar esse primeiro projeto com vocês. Eu acho que a Renata agora vai entrar na parte das perguntas, né? De alguma pergunta. Isso, Bruno. Né? Isso, foi muito legal a apresentação, muito interessante. Pessoal, anotem os contatos da Assistensat. Então, Bruno, além de você ter trago essa opção excepcional para o pessoal de sistema, né, que é Assistensat, como pioneira aí no mercado com essa solução para telemetria. Quando eu falo pioneira, não significa que outras empresas de software não tenham, mas eu digo com essa excelência toda, né? Principalmente com os equipamentos da Newtek integrados, que são equipamentos avançados de telemetria, extraindo tudo aí dos equipamentos, o rotograma da K9, enfim, uma série de bons equipamentos. Então, você deu várias opções para o pessoal aí, né, também de equipamentos, enfim, a gente falou algumas coisas, exemplos, mas eu queria que você deixasse para o pessoal, algumas pessoas têm pedido no decorrer de todos esses anos, né, dicas para entrar no mercado de telemetria. Você e o Léo já, né, conversam também com vários clientes, as pessoas sempre falam, mas quais são as dicas? Eu vou contratar bons fornecedores e tudo mais. Mas qual que é a dica, assim, o que eu preciso fazer para poder entrar e ter êxito? A gente falou do planejamento, que é muito importante e tudo, mas, assim, de forma resumida, eu gostaria que você, mais o Léo, deixasse aí para a gente finalizar algumas dicas para o pessoal entrar e ter êxito nos projetos de telemetria. Certo. Uma dica que eu teria como principal é o seguinte: muitas empresas, elas investem muito no vendedor, contrata 5, 10, 15 vendedores e coloca na rua para vender. E se esquece de algo que é primordial, que é o pós-venda. E um projeto de telemetria, ele só tem sucesso se você tem um pós-venda bem feito. Porque você precisa ajudar, você precisa estar no dia a dia do teu cliente, você precisa manter um contato constante e ajudar o teu cliente a atingir esses resultados. Um trabalho de pós-venda, ele é tão ou mais importante do que vender para o cliente. Porque uma solução sozinha, a solução de telemetria sozinha, o sistema ou o hardware sozinho, não vai entregar o resultado. Você precisa ter um pós-venda muito bom para poder entregar resultado para o teu cliente. Então, não invista só no comercial. Invista muito e muito no pós-venda também, que isso vai te garantir um resultado muito grande em projetos de telemetria. Léo? É lógico que a capacitação no comercial é fundamental, né? E a gente ajuda nessa capacitação. Isso é uma curva de aprendizado, por isso que a gente acompanha, faz questão de acompanhar os primeiros projetos com a empresa, né? É uma curva de aprendizado tanto do comercial quanto
do tipo de abordagem, que é uma abordagem mais consultiva, como eu falei, e da apresentação de resultados. Então, é lógico, vocês viram aí um pouco da nossa plataforma, e ela já apresenta os resultados, né? É claro que você começa pela telemetria extraindo dados, mas o importante é você mostrar, ter como mostrar os resultados de forma mais facilitada para o seu cliente, né? Tanto os resultados atingidos naquele período do piloto, quanto o potencial de resultados que se pode ter ao longo do tempo. Então, essa é a dica que eu daria de investir em conhecimento, investir, logicamente, em plataformas e equipamentos que já tenham uma facilidade de trabalho, já te apresente uma facilidade de trabalho e de apresentação de resultados com o cliente final. Ótimo, pessoal, muito bom. Pessoal, para vocês que estão nos assistindo, tá? Essa live ela vai ficar gravada no canal do YouTube da Academia da Telemetria, possivelmente a Assistensat possa replicar também nos canais de comunicação que eles têm nas redes sociais. Procurem o Léo ou o Bruno para poder ter uma apresentação específica, né? A Assistensat também tem outros módulos para ônibus, enfim. Até para quem já é cliente da Assistensat, né, Léo? A gente estava conversando outro dia, às vezes o cliente está utilizando um módulo mais básico e aí talvez não conheça ainda um módulo mais avançado, essa parte de telemetria, vocês podem entrar em contato com a Assistensat. Eu gostaria de agradecer, Bruno, principalmente você, pelo seu grande conhecimento aí na área de telemetria. Nós teremos uma outra live no próximo dia 20 de janeiro. A gente vai fazer as divulgações do tema e tudo mais. Fiquem ligados, a gente vai disponibilizar bastante conteúdo no canal do YouTube da Academia da Telemetria. Agradeço demais a vocês. Passo para as considerações finais. Um grande abraço a todos. Perfeito, pessoal. Eu queria agradecer a participação de todos vocês aqui na nossa live. É muito importante essa troca de informação, essa troca de experiência que a gente tem um mercado cada vez melhor e cada vez com mais oportunidades para todos nós, e reforçar o convite da Renata para a nossa próxima live, que vai acontecer no dia 20 de janeiro, para que todos possam estar conosco aqui assistindo. E não esqueça que você precisa fazer uma nova inscrição para você conseguir acessar essa próxima live. Esse link que você utilizou para entrar nessa live aqui hoje, ele não serve, ele não funciona para a próxima live. Você tem que fazer uma nova inscrição para conseguir acessar a live do dia 20 de janeiro. Eu queria agradecer a atenção de vocês e podem contar conosco para quem quiser entrar no mercado de telemetria de uma forma mais imediata, uma forma mais contundente, né, apresentando resultados. É claro que você tem empresas que desenvolvem sua própria solução, mas isso leva tempo, a gente sabe, leva tempo de desenvolvimento e de aprendizado, e às vezes se perde grandes oportunidades de se fazer negócio, de se começar a trabalhar com telemetria, no momento que o mercado está pedindo muito, né, com essa questão da crise, né, nesses tempos que a gente está vivendo, né, por essa época, há a crescente necessidade das empresas controlarem melhor sua operação, controlarem melhor seus custos, reduzir custos, né, ter resultados melhores. Então, essa é a hora de começar a trabalhar com telemetria. Não perca a nossa próxima live, porque a gente vai aprofundar no assunto, né? Você vê que cada live a gente tá colocando mais conteúdo para vocês, né? Compartilhando o nosso conhecimento. A gente está sempre aprendendo com vocês, mas a gente agrega esse conhecimento e pode estar ajudando muitas empresas a se destacar no mercado, né? E aproveitar as oportunidades dos seus clientes. Tá? Muito obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima live. Até mais.